Agradecer o Dr. Gildo Matias José, de forma simpática, por ter aceito o nosso convite para estar conosco hoje num formato como este, para discutir de vários assuntos de interesse nacional que preocupa o país. A Oficina do Conhecimento é um projeto que foi criado em 2018 por jovens académicos que tem como objetivo levar debate, levar palestras, campanhas de sensibilização às salas que o país apresenta, os mercados, as escolas, bem como também na comunidade. Desafios e oportunidades, que eu acredito que vai ser também uma das novas marcas da Oficina do Conhecimento, uma espécie de uma grande entrevista. Então, o Dr. Gildo Matias é o nosso primeiro convidado para esse modelo. E deixa que eu vos diga o seguinte: a denominação Pensar Angola também é uma denominação do Dr. Gildo Matias. O Dr. Gildo... Deixa-me já aproveitar aqui este espaço para felicitá-lo pela iniciativa, porque eu acho que são todas bem-vindas, todas as iniciativas que visam promover o conhecimento. Não só promover o conhecimento, mas também permitir o acesso ao conhecimento e, por via desta, uma maior apropriação do conhecimento também, né? Porque tenho dito que as ideias mudam o mundo, né? Mudam o mundo e vão continuar a mudar o mundo, embora não me esqueça aqui da crítica marxista, né? Que terá dito que basta de pensar o mundo e que era a altura de agir. Mas seja como for, as ideias são sempre um mote importante para a ação. Vou começar a entrar no tema de conversa. Uma questão que também gostava de realçar é o facto de ver na plateia gente jovem. Isto é um bom sinal, porque somos um país maioritariamente jovem e saber que os jovens se interessam por conhecimento, por discutir ideias, é de facto um sinal de esperança para o futuro. Para quem estiver atento aos slides vai ver que eu coloco 4 notas, mas entretanto só aparecem 3. E isto é propositado, porque a primeira grande nota prévia é o facto que tem que haver com a minha presença cá, com a minha condição. Portanto, eu não venho investido de qualquer poder público, venho cá e participo desta oficina na condição da qual nenhum outro cidadão me pode exonerar, né? Que é a condição de cidadão. Portanto, a minha condição de cidadão está muito longe daquilo que é qualquer outro poder discricionário de exoneração. Portanto, enquanto cidadão, é o cidadão Gildo Matias José que vem partilhar com outros cidadãos algumas ideias, né? Algumas ideias que podem parecer ou não interessantes, mas isso já veremos. A segunda diz um pouco sobre a escolha e a proposta do tema, Pensar Angola. E aqui, enfim, fico contente que o Osvaldo tenha abraçado este tema para, enfim, forjar uma nova tipologia de atividades da oficina. Mas quando me predispus a pensar Angola, pensei, enfim, numa moldura concreta. E este Pensar Angola pressupõe, sobretudo, uma leitura que faço, do conjunto de questões que irei certamente partilhar com vocês, a partir de um 21º, na verdade, que diz respeito ao conjunto de tarefas fundamentais que o Estado se propõe, né, a realizar, porque, costumo sempre lembrar, hoje as sociedades têm como pano de fundo e pano último o Estado. Ou seja, é o Estado que contratualiza socialmente com os seus cidadãos e se predispõe a alcançar um conjunto de políticas públicas. E no nosso caso, portanto, isto é acessível a todos nós, qualquer um de nós pode ter acesso à nossa Constituição e vai reparar que no 21º há um conjunto de tarefas que o Estado se compromete a realizar perante os cidadãos, ou seja, o pacto social, o contrato social, se quisermos utilizar uma terminologia de Jean-Jacques Rousseau, que o Estado compromete a realizar perante os seus cidadãos. E há lá um conjunto destas tarefas, e deixa-me só de forma muito sumária sintetizá-las entre tarefas que derivam de um conjunto de direitos, deveres e liberdades e garantias previstas também na própria Constituição, até, por exemplo, a promoção do empreendedorismo, da inovação tecnológica. Portanto, é um menu bastante recheado. Portanto, é a partir do 21º que eu quero suscitar uma reflexão, ou pelo menos partilhar com vocês alguns aspectos que, do meu ponto de vista, podem ser interessantes na discussão daquilo que é o país que somos, que fomos
e queremos ser, evidentemente. Depois tem que haver com uma realidade que é verdade que ela é ocidental, mas que impactou de forma direta nas constituições modernas ou nas constituições da terceira vaga, se chamemos assim, democracia, que tem a ver com a adoção de um determinado padrão de Estado providente ou de Estado que promova o bem-estar, que tem a ver com o welfare state. Ainda questões que estão ligadas à tecnologia e à globalização, portanto, isto é início de conversa, poderemos num momento sequente levantar questões mais concretas em relação a estas matérias. Tem a ver com as dinâmicas que hoje se impõem a nível da economia internacional, tem a ver com os processos de transferência. Os processos de transferência são, de forma muito simples, o conjunto que hoje temos de organizações internacionais que interferem no poder decisório dos Estados, ou seja, há um conjunto, se quisermos um exemplo, de objetivos que se prendem, por exemplo, com os objetivos do milénio, que não são propriamente objetivos de um Estado, mas são um conjunto de recomendações ou de formulações de políticas públicas que são produzidas por organismos internacionais aos quais os Estados não têm como fugir a eles. Portanto, esses são os chamados processos de transferências que os Estados muitas vezes acabam por assumir objetivos e medidas de política, não por sua própria iniciativa, mas por estarem vinculados a determinados órgãos internacionais que produzem tais recomendações. E por último, é uma questão que tem a ver com o modelo de Estado. Eu não vou perder muito tempo com isto, mas para quem olha para o trajeto, para o desenvolvimento, ou se quisermos, para as mutações da tipologia e da forma dos Estados, irá perceber que, recuando lá mais nos primórdios, estamos a falar do século V, se quisermos, dos grandes impérios, portanto, o Estado nem sempre foi aquilo que hoje nós vemos que ele é, ou aquilo que nós hoje percepcionamos aquilo que é. Portanto, o Estado começa, enfim, de uma organização de império no século V, depois se desenvolve os Estados feudais, há depois os police states, que são Estados policiais, portanto, mas só a partir do século XIX é que o Estado começa a ganhar as configurações que ainda hoje tem, que é o Estado que se responsabiliza de formular e implementar políticas públicas. Por isso, falar de Estado é, efetivamente, falar também de políticas públicas. Portanto, são esses aspectos que eu quis partilhar com vocês: a massificação dos direitos civis e sociais, a expansão do welfare state, não só para a realidade ocidental, onde ele surge, nomeadamente na Alemanha, mas depois por toda a Europa e por todas as outras partes do mundo. É claro, com as variações que numa outra conversa ou numa outra oportunidade poderemos vir a ter. As questões ligadas à tecnologia, à globalização, à economia internacional, os processos de transferência e, por último, a questão do modelo de Estado. Bom, dito isto, falar de políticas públicas, o que é que significará? Bom, quem fala de políticas públicas está a falar sobre governação. Ou seja, políticas públicas é governar. Ou governar é implementar políticas públicas. Quem diz implementar, diz conceber e é implementar propriamente dita. E governar o que é que será, efetivamente? É tomar decisões, né? Eu partilho com vocês um livro que é um manual incontornável para quem estuda políticas públicas, que é um livro do Thomas Robert Dye, em que ele define de forma muito simples o que é a política pública. Ora, se o Estado está diretamente relacionado com as políticas públicas, é importante saber o que é que serão, afinal, as políticas públicas. Ora, o que este autor nos sugere é que a política pública é aquilo que um governo decide fazer ou não fazer. No inglês, whatever government chooses to do or not to do, remetendo, como é óbvio, aqui a não decisão para a decisão em si. O que é que isto significa dizer? Um exemplo muito, muito concreto. Se nós solicitarmos à Mediateca a realização de uma atividade e, por sua vez, o responsável político da Mediateca não responder à solicitação, ele já está a tomar uma decisão a não responder. Ou seja, não decidir é uma decisão. Por isso é que o autor, enfim, numa definição minimalista, diz que, na verdade, as políticas públicas são tudo ou é tudo aquilo que o governo decide fazer ou não fazer. O Estado ainda assim tem um conjunto de serviços públicos que deve garantir aos cidadãos. E para a sua garantia é necessário que haja recursos e que esses recursos possam ser geridos de forma muito eficiente. Um dos pressupostos para ganhos ou para ganhar a eficiência tem a ver precisamente com a definição de objetivos estratégicos.
Ora, se admitirmos que os recursos são escassos, significa que, a priori, temos a obrigação de estabelecer prioridades, ou seja, estabelecer objetivos que possam ser não só congruentes às funções, à dimensão, mas também, sobretudo, à natureza da intervenção do Estado. Por isso é que há, muitas das vezes, a tradicional discussão de que o Estado deve ser mínimo, né? Porque se entende que quanto menor for o Estado, maiores poderão vir a ser os ganhos de eficiência. Isto é uma corrente. Mas há uma outra corrente que diz que não, o Estado não deve ser mínimo, porque olhando para aquilo que são o conjunto de tarefas que o Estado se predispõe a realizar, ele deve ter uma dimensão relativamente suficiente para garantir que aqueles serviços se realizem. E isto, assim, de forma teórica, mas de forma concreta, por exemplo, o direito à educação, a escolaridade obrigatória, que atualmente vai até o 9º ano, o direito à saúde, o direito à segurança social, ou à proteção social, sobretudo para os grupos mais vulneráveis. Portanto, há aqui um conjunto de tarefas que o Estado se compromete na Constituição a realizar perante os cidadãos, que devem ser equacionados no sentido da discussão da sua própria dimensão. E, portanto, eu prevejo aqui duas questões. A primeira tem a ver estritamente com a discussão dos recursos financeiros, e no nosso caso essa questão é ainda muito mais crítica, porque basta pensarmos, por exemplo, que ao nível da educação nós temos, do ponto de vista da pressão demográfica, a partir do próximo ano, um número de muito perto de 7 milhões de crianças para frequentarem só as classes iniciais. Portanto, já podemos pensar, ou pelo menos antever, que tipo de esforço financeiro é que nós temos que empreender para garantir o direito ou o acesso à educação dos cidadãos angolanos. Depois, há uma outra exigência que se prende com uma melhoria nos processos de definição e de implementação das políticas públicas, que é uma questão que é também muito crítica, onde eu já tive várias vezes posições a defender não só uma maior interdisciplinaridade, mas um maior rigor naquilo que são os processos de formulação e de implementação das políticas públicas. E quem diz formulação e implementação, obviamente não está a esquecer-se da componente da avaliação, porque é preciso perceber de que forma é que a ação pública ou a política pública impacta nos cidadãos e de que forma é que aquele impacto pode ser uma janela de oportunidade para intervenção num outro problema, ou pode ser, de facto, um fracasso daquele problema e impactar negativamente noutros problemas que podem surgir. E aqui, mais uma vez, a variável recurso não pode ser tida como um parâmetro, mas como uma variável dependente. Isto é, aquilo que é a intencionalidade do Estado do ponto de vista dos recursos financeiros deve ser uma variável a condicionar o tipo de intervenção e não propriamente uma simples métrica a considerar que, bom, vamos disponibilizar 5% sem considerarmos se aqueles 5%, um exemplo concreto, para a saúde, são ou não suficientes, e ao não serem suficientes, que tipo de problemas é que devemos atacar com aqueles 5%. Uma outra segunda definição, e esta prende sobretudo com o tipo de intervenção que o Estado tem na economia, é o desafio de conseguir um equilíbrio na intervenção do Estado na economia. E aqui, devo fazer uma declaração de interesse, eu sou keynesiano de convicção, portanto sou advogado de um determinado tipo de intervenção do Estado na economia. Há pessoas que pensam o contrário, e toda a humildade e todo o reconhecimento académico, mas eu acredito que a discussão sobre o tipo de intervenção do Estado na economia tem muito que a ver as condições atuais da economia do que propriamente com uma visão ideológica. O que é que eu quero dizer com isto? E tem havido, quem atenta aos jornais e aos debates às vezes sobre economia, tem havido uma discussão se o Estado deveria assumir ou não determinados compromissos programáticos no campo da economia. O que eu digo é que sim, e por uma razão muito simples, e essa razão é científica, os vários estudos da OCDE o mostram isto, que discutir o papel do Estado na economia não pode ser uma discussão que faça tábua rasa à realidade da economia do país em causa. Isto é, um Estado deve ter um determinado tipo de intervenção quando estivermos a falar de uma economia
devidamente institucionalizada de mercado, uma economia em que não hajam monopólios, em que os players funcionam, em que há um mercado, há uma relação comercial, há uma relação económica, não só no sentido vertical, Estado, empresas e sociedade, mas também no sentido horizontal, empresas, sobretudo privadas e empresas privadas. Portanto, não é a mesma coisa discutir o papel da intervenção do Estado numa economia que está a dar os primeiros passos para a sua institucionalização do que discutir, por exemplo, o papel do Estado numa economia como é a economia norte-americana ou como são, grosso modo, as economias da OCDE. Portanto, há aqui uma questão que é prévia e que deve ser tida em consideração quando discutirmos a intervenção do Estado na economia. Porque a crítica tem sido, mas o Estado se predispõe a fazer megas projetos. Sim, talvez a discussão não possa ser essa. É porque faz sentido pensarmos numa intervenção do Estado a nível de megaprojetos. Será que a economia de mercado tem de per si condições suficientes para autorregular, se quisermos, para fazer acontecer, e voltamos mais uma vez aqui a Adam Smith, a tal mão invisível, né, do Estado, ou mão invisível de Deus que faz as coisas acontecerem no mercado? Será que temos condições para que a economia de per si encontre soluções para aquilo que é a demanda? Ou será efetivamente necessária algum tipo de intervenção do Estado? A ser que ela seja necessária, qual será a dose? Qual será a modalidade? Portanto, são questões que, do meu ponto de vista, devem ser tidas em consideração quando discutimos o papel ou a intervenção do Estado na economia. Até porque o pressuposto da intervenção do Estado na economia será sempre a promoção do desenvolvimento económico. Portanto, vou pedir a outros slides só para mostrar aquilo que são as tendências, pelo menos até 2020. Regra geral, é uma tendência que no fundo, está assumida num documento que é programático, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o 1822, em que se assume que até 2022 a nossa taxa de crescimento não passará de 2,3%. E de resto, também, e verdade seja dita, é uma tendência da economia global. O último World Economic Outlook de julho deste ano dá conta que a economia mundial, e aqui com a participação sobretudo das economias emergentes, não crescerá muito mais do que 3,7% ou 3,9% percentuais. Portanto, é de facto uma tendência global e é uma tendência que é bastante penalizadora para aquilo que são as nossas capacidades de geração de riqueza. No campo social, eu elegeria 3 grandes objetivos. O primeiro deles é o combate à pobreza, né? Porque os números oficiais dão-nos conta de uma pobreza de 36%. O objetivo é reduzi-la a 25% ou a 28%, salvo se não estiver a fazer aqui algum equívoco, mas é de facto um dos grandes objetivos que nós temos em relação à componente social. E aqui o repensar o combate à pobreza deverá passar, como é óbvio, por um repensar da estratégia de intervenção no combate à pobreza. Claro, lá está, né? O combate à pobreza está intimamente ligado com a promoção ou com uma melhor promoção das políticas agrícolas. Basta lembrar, por exemplo, que se olharmos para aquilo que é o tecido produtivo atualmente existente, vamos ver que ele é em cerca de 90% composto por famílias, né? Pequenas cooperativas. Portanto, uma melhor intervenção, uma intervenção de qualidade na agricultura e pode ter efeitos muito positivos no combate à pobreza. O tipo de estratégia que nós vamos utilizar para a correção das desigualdades. E eu sou um fervoroso defensor de que a intervenção para a correção das desigualdades, ela deve ter 2 eixos principais. Um de nível imediato ou de curto prazo, que tem a ver naqueles casos de reposição ou de garantia de algum rendimento, ou se quisermos de políticas de garantia de acesso a determinados serviços, a determinados bens. Outra que é de forma mais estrutural, de longo prazo, por via da educação. É o Ministério do Ambiente que descentraliza ao nível, por exemplo, dos serviços provinciais e, se quisermos atualmente, dos serviços municipais, um conjunto de competências que na outrora eram exclusivamente prosseguidas pelo Ministério. Já a descentralização é a criação de um ente autónomo na gestão das territorialidades. E o que assistimos nos últimos
nos últimos dias, ou se quisermos no último mês, foi um processo de desconcentração, na medida em que a descentralização será efetiva quando estas, enfim, forem implementadas em relação às autarquias, e houve uma transferência do nível central para o nível provincial, e muito recentemente em Benguela houve uma transferência do nível provincial para o nível municipal. Todavia, questões críticas. Primeiro, garantir um conjunto de recursos legais que possam permitir uma previsibilidade e a delimitação do campo de atuação das autarquias. E isto está a ser feito, houve uma discussão pública. Segundo, garantir que este processo, que constitucionalmente deve ser gradual, de transferência de competências, possa ser acompanhado da garantia, primeiro, de recursos humanos, que são essenciais, recursos financeiros e outro tipo de recursos que possam suportar e garantir uma maior intervenção destes entes na municipalidade. Uma questão que pode ser teórica e tem a ver com tomar partido de uma determinada perspectiva. Eu sou a favor de que as autarquias são sim sinónimo de desenvolvimento, não de per si, mas porque elas permitem ampliar o raio de participação das pessoas na promoção do seu próprio desenvolvimento. Isto é, não só por via da eleição do autarca, mas porque o autarca, ao governar, não poderá governar em contrassentido com aquilo que são as aspirações das pessoas e para além de promover outro tipo de possibilidades de intervenção a nível local. Portanto, para início de conversa, eu vou ficar por aqui e desde já agradeço muito pela vossa atenção. Eu pensei que teríamos uma breve nota, mas acabamos de ter uma aula por parte do Dr. Gildo, que Jean-Jacques Rousseau, entrando pelo contrato social, as visões ligadas das políticas públicas, bem como o fim do Estado, em sede da relação que deve manter com os governados. Eu acredito que estamos agora em condições para passarmos para a parte de contribuições, perguntas e sugestões também. E deixa voltar a dizer qual será o nosso formato. Inicialmente vamos abrir para 5 pessoas. Para a reflexão de hoje foi pensar Angola, desafios e oportunidades. O Sr. Gildo fazia a sua descrição. Pareceu-me importante. O tema, na realidade, girou-se mais em 2 perspectivas. Numa perspectiva política e, por conseguinte, econômica. Na perspectiva política, em princípio, queria saber, quando a se falar de política na nossa própria realidade, é numa perspectiva teórica ou numa perspectiva mais prática? Agora, face a pensar Angola, desafios e oportunidade, a questão que eu coloquei é simplesmente uma reflexão, em princípio. Quando a se falar de reforma do Estado, será que não está a se falar de uma educação? Porque me parece, educação por quê? Porque se dizia uma vez Platão, dizia que educar é dar ao corpo e à alma toda a beleza que lhes são susceptíveis. Será que a reforma do Estado não se baseia única e exclusivamente na educação? Como dizia, se assim posso dizer, o Barack Obama. Barack Obama dizia que a África não precisa de homens fortes, mas de instituições fortes. Eu gostaria de saber, analisando o introito que apresentou, ligado aos aspectos sociopolítico, econômico da nação, qual é o perfil de saída deste encontro? Será que o Estado angolano precisa de uma reforma profunda? Se for sim, quais são as linhas mestras que nós devemos seguir para que tenhamos um Estado melhor que satisfaça os interesses do cidadão? Dentro dessa citação, dizia que políticas públicas é aquilo que o governo decide ou deixa de decidir. Já dizia Albert Einstein que um problema bem definido é um problema meio resolvido. Pensar global e agir local. Na verdade, nós devemos trazer a nossa própria realidade. Já dizia também a minha querida mãe que os discursos coloridos agradam os ouvidos, mas não agradam o estômago. Vem aqui a minha questão. Como criar oportunidades num Estado
onde os recursos financeiros são escassos. Como criar essas oportunidades? Muito genérica, e agradeço desde já os votos de apreço que a mim me foram endereçados. Bem, alguém pergunta se política é teoria ou prática, né? Eu diria que as duas coisas, né? Remetendo muito para a questão de que se haverá aqui alguma teorização sobre política que seja nacional ou uma coisa que seja só nossa. Eu, quando em vez, tenho tido algumas aulas de ciência política e teoria geral do Estado, e digo que a política pode ser tudo, mas tudo no sentido literal, desde as pequenas ideias e os grandes feitos, né? Porque a política tem a arte de ser a arte, propriamente dita, e que aqui com a devida conotação estética, tem um sentido a que se lhe associa a estratégia, ao pensamento estratégico, mas também não podemos deixar de olhar para a política num sentido científico, em que há um conjunto de ciências políticas, entre as quais há a ciência política, que olha para a política de forma racional, com um método e procura estudá-la e encontrar pressupostos explicativos da ação do homem em política. Mas lá está, como digo, a política é teoria e prática. Obviamente que do ponto de vista do das políticas públicas, a componente prática é a componente que mais se privilegia, mas lá está. Eu estou convicto de que não haverá ação sem ideias, né? Pode até acontecer, mas isso é uma questão discutida já há muitos anos no campo da filosofia, em que o que é que acontece primeiro, a ação ou a ideia? Portanto, para a política estou convencido de que as ideias influenciam de que maneira a nossa prática. Portanto, a política é também discussão de ideias, mas é também atitude, é também ação, portanto, teoria e prática. Ela é as duas coisas. Há uma questão que levantou que é muito interessante, aliás, eu não frisei durante a minha apresentação de propósito, é que todos estes pressupostos, né, todos esses inputs, todas essas latitudes e longitudes, elas só fazem sentido se percebemos que por detrás delas está um homem. Não sei se me faço perceber. O Estado são as pessoas, efetivamente. As instituições são as pessoas. E a componente da educação é uma componente central, né? Se nós queremos reformar o Estado, provavelmente tenhamos de começar por reformar as pessoas, as mentalidades. Portanto, é uma consequência óbvia. E fez alusão a Platão. De facto, Platão se quisermos olhar para aquilo que é a história das ideias políticas ou a história do pensamento político ocidental, é, pelo menos, no que diz respeito à antiguidade clássica, um dos primeiros pensadores a colocar a educação no cerne das preocupações políticas. Aliás, a acusação de Karl Popper de que Platão terá sido um dos primeiros comunistas, em que o professor Freitas do Amaral também ratifica, deriva muito do facto de assumir Platão uma relevância estratégica da educação, ao ponto de admitir que as crianças, né, devem ser entregues ao Estado para que o Estado cuide da sua educação, que era por via da educação que a sua famosa teoria dos metais, e que depois explicava os 3 grandes grupos sobre os quais as sociedades deveriam estar organizadas, que deveriam ter algum tipo de privilégio no acesso ao exercício do poder político, explica-se muito por via da relevância que Platão atribui à educação. Portanto, foi muito feliz nesse comentário, e a educação é, de facto, um eixo central para qualquer sucesso de que reforma seja que estejamos a falar. Portanto, já do nosso ponto de vista, é claro que, enfim, vamos lá pensar, um político hoje não está isento das influências de outras latitudes mundiais. Portanto, não parece ser sensato exigir que alguém agora tenha que produzir uma espécie de pensamento político autóctone, né? Uma coisa que tenha que ter um necessário enraizamento étnico, cultural, ou se quisermos, idiosincrático, necessariamente angolano. Hoje, os políticos são influenciados por uma vasta variedade de tendências, quer do ponto de vista ideológico, quer do ponto de vista do estilo. A oficina, aliás, vem do ofício de estarmos aqui a tentar fazer coisas, também se aplica o conhecimento.
A minha intenção foi vir para aqui, suscitar a vossa reflexão, ouvir daquilo que vocês pensam sobre estas questões que coloquei e, evidentemente, entre outras questões que possam levantar, e sairmos daqui, enfim, mais ou menos, enfim, preenchidos não do conhecimento pelo conhecimento, mas do conhecimento que pode, lá onde ele for possível de influenciar, alguma ação. E aqui uma componente que eu não me referi, que é a componente individual, cívica, né? Estamos a falar do Estado e temos sempre a noção de que o Estado é alguma coisa que não é da nossa responsabilidade, mas todos nós fizemos o Estado, né? Portanto, o Estado será tanto quanto melhor, quanto também melhor for a nossa intervenção e a nossa contribuição para que ele seja melhor. Portanto, há uma responsabilidade individual. Não é por acaso que a Constituição não é só um menu de direitos, né? É também um menu de deveres. Portanto, há aqui uma necessidade de autorresponsabilização e cada um de nós deve fazer aquilo que, claro, dentro das suas possibilidades. Estou-me a lembrar de Kennedy, né? Não pergunte o que é que o país pode fazer por ti, né? Mas o que é que tu podes fazer pelo teu país, né? Portanto, há aqui também uma dimensão que é individual, uma responsabilidade que é cívica, de participação, mas que ninguém também pode escapar a isto, porque o Estado não são apenas os outros, ou o outro. O meu amigo Orlando fala de Schelling. Portanto, eu nunca fui simpático ao Schelling, por uma razão muito simples. Eu, quando estudei filosofia, e para mim filosofia moderna é sobretudo Kant. E Schelling vem a reboque de Kant e depois inventa lá as coisas dele. Portanto, há um conjunto de autores, sobretudo os três autores que surgem depois de Kant, que eu infelizmente nunca dei muita relevância, porque só se quisermos um neto de Kant. A minha primeira palestra na universidade foi sobre filosofia kantiana, daí que não tenha dado muita atenção a Schelling e todos os outros autores que apareceram depois, sobretudo os alemães. Todavia, se me perguntar que sim, há uma componente que, se quisermos adjetivá-la, de moralidade nessas questões que dizem respeito à reforma do Estado, claro que sim, né? Porque uma sociedade, pensemos, tem sempre a sua dimensão axiológica, né? Há um conjunto de valores que podem ser próprios ou partilhados, na medida em que são universais, que informam o modo de ser, de estar de uma determinada a sociedade. Portanto, a componente valores, eu não diria tanto moral, porque a moral tem uma carga conservadora muito grande e temos que estar abertos a uma espécie de ou transformação ou dialética dos valores morais, né? Basta pensarmos, por exemplo, que os nossos filhos, eu acho que aqui a média de idade deve ser 20, 25, 26, mas pensarem nos vossos filhos que vão viver provavelmente daqui a 50 anos, como é óbvio, terão, enfim, uma moral muito, se quisermos, à flor da sua época, né? Um amigo em tempos disse-me que nós não podemos querer julgar moralmente. Os nossos pais não nos podem querer julgar moralmente hoje, porque hoje a nossa sociedade é uma sociedade diferente da deles quando tinham a nossa idade. E é. Não estou com isso a advogar que os valores sejam uma espécie de quintessência de uma determinada época. Não, mas há uma dimensão que é contextual dos valores, né? Basta, por exemplo, pensar que em Portugal, por exemplo, entrar para o elevador e encontrar alguém e cumprimentar, não é? Quer dizer, vale o que vale, não é? Mas aqui, se você fizer isto, olha, o vizinho é achado, pá, entra para o elevador, só diz boa noite quando sai. Portanto, há aqui pequenas... Por exemplo, eu em tempos estive a dizer a um colega que concordava com os objetivos da Operação Resgate, mas que, todavia, achava que ela deveria ser repensada, olhando para as várias dimensões que a própria operação pretende alcançar. O que se passa é que a solução, qualquer que venha a ser a solução que teremos de encontrar para responder a esse problema, não pode ignorar todas essas facetas do problema. Porque nós não podemos partir do pressuposto de que alguém vai à rua vender porque gosta, né? Hoje eu vou à rua, levo umas bananas à cabeça e vou zungando pela Luanda fora. Não parece que isso seja sensato. Dir-me-á, e com razão, mas há realidades em que os mercados foram construídos
E as pessoas não lá estão, isto é verdade. Não é generalizado, mas há realidades em que, de facto, há um mercado que foi construído e as pessoas não lá estão. Vão ao mercado. Dir-me-ão, sim, mas os mercados não têm a dimensão suficiente para albergar toda a gente. Também é verdade. Portanto, isto só são exemplos de como o problema é verdadeiramente complexo. Mas lá está, é dever do Estado, com recurso a outro tipo de organizações da sociedade civil, nomeadamente, encontrar soluções assertivas e soluções à medida do problema. Portanto, fico por aqui. Às vezes me alongo, mas obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Dr. Gildo. Sem sombra de dúvida, tivemos aqui um bom momento de partilha de conhecimento. Eu aproveito para agradecer a todos que se fizeram presentes, para agradecer ao Dr. Gildo por essa participação brilhante, que, claro, nos levou a pensar Angola nas suas mais variadas dimensões. Agradecer a todos os presentes, desejar bom regresso a casa, bem-aja a todos e que Deus abençoe.